Cruzeiro, Vasco e Botafogo sendo salvos da segunda divisão pela nova liga? No vídeo de hoje do canal do Nicola, te conto o que há de verdade nessa história que ganhou um pouquinho mais de força ao longo da quinta-feira. Falo também sobre o Wesley e a proposta recusada pelo Palmeiras do Seattle Sounders. Tem novidades importantes envolvendo o goleiro Ivan da Ponte Preta, vai jogar no São Paulo, vai jogar no Benfica. Falo ainda sobre Bernard, que é de forma oficial novo jogador do Sharjah FC. O que isso tem a ver com o Corinthians e com o Roger Guedes? Por último, mas não menos importante, bora te atualizar sobre o Fortaleza e a possibilidade de os reforços vindos do exterior serem utilizados no confronto contra o Ceará. Tudo isso a partir de agora, não sem antes pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal e lembrar que o programa do Nicola começa daqui a pouquinho às 8 horas da noite. Ótima oportunidade de você tirar todas as suas dúvidas sobre os seus clubes do coração, ou seu clube do coração, a menos que você tenha mais de um time. Bom, bora começar o vídeo falando sobre o Fortaleza. No programa do Nicola desta quarta-feira, um torcedor do Tricolor me perguntou duas coisas. Se o Prato poderia virar reforço do Fortaleza e se os jogadores já contratados pelo clube vão estar à disposição para o confronto do dia 1º de agosto contra o Ceará. Tem choque rei justamente no primeiro dia da janela de inscrições para atletas vindos do exterior. A resposta só chegou hoje, até porque a gente fez o programa do Nicola na noite, na madrugada de quarta-feira. Mas tem algumas novidades importantes para vocês. Sobre Prato, atacante que já não tem mais contrato com o River Plate, está à disposição no mercado. Perguntei para um dirigente do Fortaleza se o Prato foi em algum momento discutido, se pode virar reforço. E a resposta foi que o único prato discutido em Fortaleza é o prato de camarão. Uma brincadeira descontraída que descarta qualquer possibilidade de o argentino ser contratado. Sobre os atacantes já confirmados, o Ângelo Henriques, o Edinho e o De Pietri, todos já confirmados. Esses caras não terão condição de enfrentar o Ceará no dia 1º de agosto, que cai num domingo. E aí a mancada é da CBF, que marca o início de uma janela de transferências para o dia 1º, talvez não tivessem consultado que o dia 1º cai no domingo e não haverá expediente na CBF, ou seja, a grande verdade é que a janela de transferências para registro de atletas vindos do exterior só começa no dia 2 de agosto. Fortaleza não poderá contar com o trio para o grande clássico contra o rival. Bom, bora falar agora sobre Ivan, goleiro que pertence à Ponte Preta, já foi especulado em alguns clubes. A ideia da Ponte e dos representantes do jogador, o pessoal da Elenco Esportes, é negociá-lo, mas por valores bem maiores do que o mercado tem sinalizado. Contei para vocês algum tempo atrás que o Ivan era uma das prioridades no gol do São Paulo. São Paulo busca um substituto ou um reserva à altura para o Thiago Volpi. Existiram contatos com o pessoal da Elenco Esportes, também com a Ponte Preta. O pessoal da Elenco Esportes era extremamente favorável. O Ivan também gostou da possibilidade de se transferir para o São Paulo, mas as negociações esbarraram quando a conversa chegou à Ponte Preta. A Ponte exigia um valor completamente fora da realidade na visão do São Paulo e o Ivan acabou ficando. As últimas especulações dão conta de que o goleiro pode se transferir pro Benfica. Fui checar essa história com o Fernando Garcia, que é empresário do jogador. O Fernando me assegurou que houve um contato, uma sondagem do Benfica, mas diante de toda a confusão em que o clube português se meteu nos últimos dias, com a prisão de Luiz Felipe Vieira, que é o presidente do clube, e no momento seguinte, com a renúncia dele em meio a uma série de escândalos e acusações, o Benfica acabou desistindo, não procurou mais nem a Ponte Preta, nem o pessoal da Elenco Esportes para discutir sobre o futuro do Ivan, ou seja, dá para descartar. O Ivan segue na macaca, pelo menos até que surge uma proposta mais interessante para todas as partes. Em relação ao São Paulo, o nome está completamente descartado. São Paulo desistiu de forma oficial e não vai mais voltar a discutir ou debater sobre o Ivan no Morumbi. Bora falar agora sobre o Fulham, que entrou de vez na briga por Rodrigo Muniz, atacante que pertence ao Flamengo e virou alvo de uma série de especulações / propostas. Já teve oferta da Espanha, da Inglaterra, não, a Inglaterra é essa a primeira, mas já teve oferta da Espanha, da Arábia Saudita, da Bélgica, uma série de consultas e contatos. O Flamengo vai resistindo como pode, sempre aumentando um pouquinho a pedida. Conforme esse leilão ganha novos pretendentes, o Flamengo também vai aumentando a sua pedida. Essa oferta do Fulham, divulgada pelo Jornal Dia, é bem interessante. Proposta de 1 milhão de euros pelo empréstimo de uma temporada, ou seja, 6 milhões de reais. Com a opção de compra de 9 milhões de euros, ou 54 milhões de reais. O Flamengo vem pedindo 8 milhões de euros para negociá-lo em definitivo.
essa oferta no total seria de 10 milhões de euros, 2 milhões de euros a mais. Mas a condição não é a melhor, não é a principal, até porque o Flamengo gostaria dos 8 milhões de euros à vista. A resposta do Fulham ainda não foi dada. O Flamengo monitora, tenta entender até que ponto seria bacana, quanto o Rodrigo poderia se valorizar jogando no futebol inglês. Tenho dificuldade de imaginar que ele emprestado possa ser bastante aproveitado e na sequência possa ser comprado. Talvez seja mais negócio para o Flamengo aguardar por uma oferta de compra em definitivo. Só para contar que o Atlético de Madrid e o Genk, outros pretendentes, acabaram desistindo, já o Al Nassr segue interessado, o Al Nassr, clube da Arábia Saudita, segue interessado na compra do atacante, que tem feito boa temporada, embora tenha perdido espaço com o retorno do Gabigol. O Gabigol vai ser o titular, o Pedro vai ser reserva e o Rodrigo vai jogar somente diante de alguma eventualidade. Bora falar agora a respeito do Palmeiras, que recusou nessa quinta-feira uma proposta do Seattle Sounders. Informação divulgada pelo Globo Esporte. Como é que funciona essa história? Contei para vocês no vídeo da quarta que o Palmeiras havia se acertado verbalmente com o Seattle Sounders e aguardava que essa conversa por videoconferência se transformasse numa proposta oficial. Chegou no papel timbrado uma proposta inferior àquela que o Palmeiras havia estabelecido, de 6 milhões e meio de dólares ou 33 milhões e 800 mil reais por 70% dos direitos econômicos. Diante dessas cifras não vai haver acordo. Notícia que foi bastante festejada pelo torcedor do Palmeiras nas redes sociais. Trata-se de um atacante de 22 anos de idade que tem sido titular com bastante frequência. Ele só não joga mais porque se contundiu com alguma frequência nos últimos meses. De fato, é um valor bem baixo por um jogador que tem bastante potencial. Recentemente, o técnico do Seattle Sounders deu uma entrevista a um dos canais do próprio clube, afirmando, revelando enorme vontade em contar com Wesley. Mas, diante dessas cifras, vai haver a necessidade de uma melhora grande, caso contrário, o Wesley fica. O Palmeiras tem uma série de ofertas, não só pelo Wesley, mas por outros jogadores. O Renan Zagueiro é um cara que vem sendo muito cogitado, o Gabriel Menino, o Patrick de Paula, o Vinha acaba de ser negociado com a Roma, então o Palmeiras só vai vender diante de ofertas e propostas que lhe agradem demais. Tô tentando apurar direitinho a história em relação ao Jorge, tá pipocando a informação de que as conversas com o Jorge e com o Mônaco deram uma esquentada. Se houver qualquer novidade, a partir do programa do Nicola, às 8 horas da noite, trago mais detalhes. Você que está assistindo ao vídeo pode estar se perguntando, Nicola, você não vai falar sobre sobre o Renato Augusto, anunciado nessa quinta-feira pelo Corinthians, e também sobre o Paulinho, que vai jogar no Al Ahly? Não vou falar aqui, porque já contei num vídeo um pouquinho mais cedo, publicado por volta das 2h30 da tarde, a respeito das cifras envolvendo essas negociações. Quanto vai ganhar o Renato Augusto no Corinthians? Por que o Paulinho aceitou jogar na Arábia Saudita se ele dizia que o que o moveria agora seria um grande projeto? Tudo isso está explicadinho no vídeo. Se você não assistiu, vou deixar o link para que você possa assistir a qualquer momento. E no programa do Nicola a gente também pode repercutir um pouquinho mais desse assunto para saber como é que o Corinthians vai ter condições de pagar os salários de Juliano e Renato Augusto. Já te adianto que o Renato chega para ganhar menos do que o Juliano, que foi o primeiro reforço anunciado pelo Corinthians. Bom, bora falar agora sobre Bernard, confirmado como novo reforço do Sharjah FC. Péssima notícia para o torcedor do Galo, que contava com a volta do Bernard na próxima temporada. Ele ia para o último ano de contrato no Everton da Inglaterra, a tendência é que ficando até o fim do contrato, ficasse livre e a partir daí pudesse se acertar com o Atlético. Bernard tem uma relação excelente com o Galo. Recentemente, no período de férias, esteve em Belo Horizonte e comprou um camarote na Arena MRV. Foi o suficiente para que até dirigentes do Atlético imaginassem que a volta no ano que vem estaria bem encaminhada, mas o Everton acaba de anunciar a venda do Bernard para o Sharjah FC, time dos Emirados Árabes Unidos, onde ele vai ganhar mais do que os 3 milhões e meio de reais por mês a que tinha direito nos tempos do futebol inglês. E o pior dessa notícia é que o Bernard assinou um contrato com o Sharjah FC de 3 temporadas. Ou seja, a volta ao Atlético Mineiro vai ter de ser adiada em pelo menos mais 3 anos. Péssima notícia, um balde de água fria no torcedor do Atlético. Já havia antecipado essa possibilidade, hoje ela se tornou oficial. O que essa história tem a ver com o Corinthians e com o Roger Guedes? É que o Sharjah FC também estava de olho no Roger Guedes. Chegou a fazer uma proposta de 8 milhões de dólares para comprar o Roger Guedes do Shandong Luneng.
Com a contratação do Bernard, o time dos Emirados Árabes desiste do Roger Guedes e o Corinthians passa a ter um concorrente a menos assim que for oficializada a rescisão do contrato com o clube chinês, rescisão que tem demorado mais do que se imaginava. Bom, bora fechar o vídeo com uma informação super importante que agitou a quinta-feira. Silvio Barsetti, repórter que durante muito tempo trabalhou no Estadão e está já há alguns anos no Terra, publicou uma informação de que Botafogo, Vasco e Cruzeiro podem ser salvos na construção, na criação de uma liga. Aquela liga que você sabe deve sair do papel para a próxima temporada, vai assumir o lugar do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, em vez de ser organizado pela CBF, passaria a ser organizado pelos clubes. O título da matéria do Silvio Barsetti é: virada de mesa pode salvar Cruzeiro, Botafogo e Vasco. No texto, o Barsetti explica que a Liga de Clubes poderia convidar os três para disputar o torneio de 2022. O que eu fiz? Entrei em contato com vários dirigentes de clubes que têm participado desse movimento da construção e criação da Liga. Entre eles, alguns que lideram esse movimento. Presidente do São Paulo, Júlio Casares, presidente do Bahia, Guilherme Belintani, e o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz. Esses três têm um papel extremamente ativo. Somente o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, tem tanta ou mais voz do que esses três. O quarteto que comanda as conversas e as discussões é formado por esses dirigentes, além do Landim. O Thiago Escuro do Red Bull Bragantino também tem tido um papel importante. Mas me ative ao contato com o Belintani, com o Marcelo Paz, com o Júlio Casares. Também conversei com o André Sanches, ex-presidente do Corinthians, e que recentemente participou de uma reunião em relação à construção dessa nova liga. O Sanches não tem mais ligação com o Corinthians, mas tem bastante experiência como presidente de clube, trabalhou na CBF, também foi convidado para conversar e para debater. Enfim, os 4 dirigentes que eu escutei asseguraram, e eu ainda dei a oportunidade a eles, que respondessem em off, ou seja, eu não falaria o nome deles caso eles não se sentissem confortáveis para dizer que de fato há algum planejamento para a volta de Botafogo, Vasco e Cruzeiro na canetada, no tapetão. Os 4 asseguraram que não havia necessidade do off e que cravaram que nem se discute a possibilidade de Vasco, Cruzeiro e Botafogo serem alçados à primeira divisão. Um dos argumentos de quem cogita essa possibilidade é de que com os 3, a possibilidade de a Liga atrair mais investimento, mais direitos de transmissão, mais cotas comerciais é a maior. Afinal de contas, você reúne todos os grandes. Mas os 4 dirigentes com quem eu conversei admitem ou asseguram que nunca se falou a respeito disso. E que todos os clubes da Série B já sabem que se não subirem dentro de campo, não subirão na canetada. É importante lembrar que essa Liga de Clubes vai organizar a primeira e a segunda divisão. Então talvez ter Vasco, Botafogo e Cruzeiro na segunda divisão também seja algo atraente para alguém que organiza a Liga. É a chance de você ter clubes grandes fazendo barulho na segunda divisão do futebol brasileiro. Pode ser ingenuidade minha, mas a partir da forma como esses 4 dirigentes se colocaram, eu vou tratar essa história como um grande boato. E vou descartá-la. Afinal de contas, se os caras querem ter alguma credibilidade, especialmente num novo projeto, fazer na base da canetada é algo que certamente vai desconstruir qualquer relação comercial positiva. E você? O que você pensa sobre essa história? Dá para confiar em dirigentes de futebol? Você acha que Cruzeiro, Vasco e Botafogo podem subir no tapetão, na canetada? Porque dentro de campo a coisa está bem complicada. Cruzeiro na zona do rebaixamento para a Série C, o Botafogo distante da Série A e o Vasco com uma sequência de empates cada vez mais longe também do G4 da segunda divisão. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não se esqueçam, marquem no celular aí, alarme para as 8 horas da noite. Estaremos no ar com o programa do Nicola para deixar você super bem informado, tá bom? Abraço, tchau, tchau!